Olá, seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. O caminho religioso da Estrada Real, o CRER, é um roteiro de peregrinação que liga o Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, Minas Gerais, ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, com o intuito de fortalecer o turismo religioso. Hoje, no Religare, eu recebo Eberhard Hans Reitinger, coordenador do Conselho do CRER, e Josimar Azevedo, coordenador das Pastorais de Cultura e de Turismo da Arquidiocese de Belo Horizonte. Bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no Religare. Igualmente, para nós, agradecemos muito o convite de estar aqui. Uma alegria. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, Religare, Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o nosso programa com seus amigos. Bem, esse tema do turismo religioso que nós aqui vamos ter através desse projeto bastante fortalecido, né, entre Caeté e Minas Gerais, Aparecida, São Paulo, com esse projeto CRER, faz parte de um tema mais amplo que é o do turismo religioso. Josimar, há quantas anda a reflexão, né, sobre turismo religioso no mundo? Pois é. A Organização Mundial do Turismo recentemente lançou um documento dizendo, olha, o turismo não é qualquer evento no conjunto da sociedade. Ele é um evento necessário para a nossa humanidade. E lançou para o Dia Internacional do Turismo, dia 27 de setembro, a campanha Turismo para Todos. E dizendo, através de um processo de conscientização da importância do turismo, que o turismo, ele humaniza. E falando de dados estatísticos interessantes de trânsito turístico no mundo, na casa de 1,2 bilhão de pessoas que circulam no turismo internacional, falando que até 2030 nós seremos 2 bilhões de pessoas que se movimentam, transitando por países, culturas diferentes no mundo. Especificamente o turismo religioso. Pois é. E aí, uma fatia grande dessa circulação é por motivo religioso. Aí nós estamos na casa dos 300 milhões a 330 milhões e crescendo no mundo. Sim. Em Minas Gerais, nós temos já uma tradição de turismo religioso? No Brasil, agora se fala, por exemplo, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em torno de bateu a casa dos 12 milhões em 2014 e 2015. Círio de Nazaré recebe lá todos os anos mais de 2 milhões de pessoas. Em Minas Gerais, basta observar o que tem acontecido na Serra da Piedade com o Santuário da Piedade nos últimos 10 anos. Saímos da casa dos 30 mil pessoas para mais de 500 mil pessoas ano passado. Então, cidade como Ouro Preto, Mariana, realmente, que se articula, se movimenta no turismo, mas um turismo profundamente envolvido, motivado pela experiência religiosa. Com o objetivo de fomentar o turismo religioso, foi criado o CRER, não é? Vinculado aí ao caminho da estrada real. Como é que tudo começou, Eberhard? Na realidade, tudo começou com o próprio projeto da Estrada Real, né, que foi iniciado na década de 1999, 98, 99, e dentro desse o grande potencial é o turismo religioso, principalmente por causa dos ícones religiosos, não é? O Santuário Nossa Senhora da Piedade está na Estrada Real, o Santuário do Caraça está na Estrada Real, Ouro Preto, Mariana, enfim, esse riquíssimo patrimônio religioso, e constam dados de que 60% do patrimônio nacional voltado para a religião, ele está em Minas Gerais, né? E aí o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que também está na área de influência da Estrada Real. Sim. Então a ideia era unir esses santuários e que as pessoas percorram o caminho com o objetivo de atingi-los. O CRER é a sigla para Caminho Religioso da Estrada Real. E ele vai unir o santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, né? Num trajeto que são duas alças saindo de Caeté, né? Porque o Santuário Nossa Senhora da Piedade está localizado parte no município de Caeté,
dali tem a possibilidade de uma escolha, o peregrino pode escolher ou passar por Sabará, Nova Lima, e acima Raposa, Itabirito até Ouro Preto, ou na outra alça, passando por Barão de Cocais, Santa Bárbara, pelo Santuário do Caraça, Catas Altas e aí Mariana, Ouro Preto. E a partir de Ouro Preto é um caminho único. Sim. Já foi feito um projeto piloto, não é, Josimar? Acho que esse caminho já foi percorrido para ver como é que seria. Parece que começou com uma dupla, não é isso? Uma dupla, mestre Eustáquio e Edésio fizeram no passado, né, Passos do Crer. Então, na verdade... Em 2016 foi 2016, feito. Passos do Crer, com o objetivo realmente de diagnosticar, ver se realmente era viável fazer esse caminho. E, para nossa surpresa, porque para nós era uma incógnita se esse caminho ia funcionar ou não, nós ficamos muito impressionados com a repercussão de 2 caminhantes transitando entre a padroeira de Minas e a padroeira do Brasil. Então, a quantidade de abordagens do ponto de vista religiosa mesmo, se perguntando, se questionando os motivos, pedindo que eles levassem daqui pedidos à Nossa Senhora Aparecida, o envolvimento das comunidades que receberam esses peregrinos, o interesse da mídia, das escolas, de saber, né, e o comparativo necessário que aconteceu com o Santiago de Compostela, sinalizando a vocação do CRE para realmente se instalar com uma maior rota de turismo religioso do Brasil. Foi um sucesso, Passos do CRE. Essa comparação com Santiago de Compostela é bastante ousada, né, que o Josimar faz. É um caminho mais conhecido. Sim, sem a menor dúvida, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Nós nos espelhamos em muita coisa no caminho de Santiago de Compostela, que é uma das rotas religiosas de muito sucesso mundial, né? Haja vista a divulgação que existe no Brasil, e parece que o Brasil ocupa o 3º lugar nas pessoas, no número de pessoas que vão visitar o Santiago de Compostela, fazer o seu caminho, né? O Santiago de Compostela tem hoje 8 caminhos que convergem para um ponto. A grande diferença entre o caminho de Santiago de Compostela e o CRER é que o nosso destino é duplo, né? As pessoas podem vir de Aparecida para a Serra da Piedade ou da Piedade a Aparecida. Sim. No caminho de Santiago de Compostela, as pessoas sempre vão para ver o santuário de Compostela, que realmente é maravilhoso. Agora, e outra coisa que eu colocaria, quer dizer, o caminho de Santiago de Compostela, ele se fortaleceu, né? Ele foi forte lá no século XI, por ali, depois ele desapareceu, foi recuperado mais recentemente no século XX. Há uma tradição enorme, né, de peregrinos. Não é? Há o registro, não é, além desse piloto, né, desse caminho, além do comercial, né, porque tem a estrada real. Sim. Não é? Então, mas caminho religioso, há um caminho religioso ou tudo isso está por ser criado? Não, tudo isso está por ser criado e, no fundo, o próprio caminho de Santiago de Compostela, porque consta que os restos mortais de São Tiago estão em Santiago, na cidade de Santiago, no santuário. Houve uma ação mercadológica muito grande, principalmente nos últimos 30, 40 anos, né, com o fluxo. Inclusive, existe o ano do jubileu. O governo espanhol mesmo investe pesado. O governo espanhol investe, a gestão é feita por um departamento dentro da Galícia, né, o estado onde está, Santiago de Compostela, mas a criação do jubileu de São Tiago, ele se dá todo ano, é o jubileu quando o aniversário de São Tiago, que é 25 de julho, cai num domingo. E em função do próprio jubileu, a visitação a Santiago costuma duplicar e triplicar naquele ano. Então, evidentemente, existe um fundo religioso, a sua razão de ser, mas existem ações mercadológicas que têm que ser feitas. Essas ações mercadológicas estão sendo cuidadas também aqui no CRER, Josimar? Alguma notícia sobre isso? Minha Chica. O Eberhard lembrou, né? No caminho religioso da Estrada Real, no CRER, você tem aí
grandes ícones da experiência religiosa do Brasil. Aí você tem, em Minas Gerais, Nhaxica, tem mais na frente Padre Vitor, tem a Canção Nova, tem o Santuário Nacional de Aparecida, e nesses ambientes já tem um trabalho feito pequeno. Por exemplo, em Nhaxica, que agora o SEBRAE tem um projeto grande de desenvolvimento econômico, social, cultural, estruturação da rota no caminho. Aparecida já tem todo um trabalho desenvolvido nos últimos 10 anos, com um aumento significativo do número de romeiros. Frei Galvão, em Guaratinguetá. Frei Galvão, em Guaratinguetá também. Primeiro santo brasileiro. É verdade. O caminho vai encontrar... Passa esse. Na realidade, é agregar aquilo que já existe no caminho. Sim. Não é isso? Eu costumava fazer criar uma simbologia para a Estrada Real, e posso ter essa simbologia também para o caminho religioso. Imaginem que entre a Serra da Piedade e Aparecida existe um grande varal estendido. Um varal imaginário. Nesse varal você apensa todos os atrativos religiosos que existem ao longo do caminho. Isso será o crer. Ótimo. Nós estamos conversando sobre o que crer, o caminho religioso da Estrada Real. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.